Olá, sejam bem-vindos ao primeiro quadro do ADF Cast. Eu sou Bruno Minami. E eu sou a Alissa Shibuya, e nós somos membros da Academia do Futuro. O objetivo da academia é fornecer experiências empreendedoras em vários segmentos para jovens de 12 a 18 anos, desenvolvendo habilidades e competências. E a gente vai estar aqui com vocês nesse primeiro episódio do podcast com o objetivo de passar informações relevantes desse mundo financeiro. E para sanar todas as nossas dúvidas, nada melhor do que chamar o Gustavo Moreira, um grande profissional de finanças. Ele é professor para certificações e assessor da Monte Bravo, um dos maiores escritores de assessores de investimentos do Grupo XP. Seja bem-vindo, Gustavo. E aí, gente, tudo bem? Espero que todo mundo em casa aí esteja bem também. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Gustavo, como bem falaram. Trabalho hoje com assessoria de investimentos, como professor de certificações, também sou planejador financeiro. Então vai ser um prazer sanar as dúvidas de vocês, começar esse primeiro encontro aqui para que a gente possa, aos poucos, ir aprendendo cada vez mais sobre investimentos e como eles são importantes na nossa vida, tá bom? Obrigado a vocês. Muito legal. Então, para começar, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre você. Quem é o Gustavo Moreira? Como que você chegou até aqui? Vamos lá. Sou Gustavo Moreira, tenho 35 anos, sou de São Paulo. Na minha história pessoal e profissional, eu sempre trabalhei com finanças, tive a oportunidade de trabalhar em 5 bancos, já estou com educação, tem mais ou menos uns 7 anos, e de uns 2 anos para cá, estou na Monte Bravo, entrei como investor, é uma função um pouco mais técnica, e há cerca de 1 ano e 2 meses eu tenho trabalhado assessorando famílias. Então, a trajetória, de forma bem resumida, é essa. E Gustavo, fala um pouquinho mais das suas certificações, como que você foi conquistando elas, foi aos pouquinhos, foi tudo de uma vez? Não, legal. O que acontece? À medida em que a vida foi requerendo, eu fui tendo a oportunidade de estudar um pouquinho mais, de buscar conhecimento, de trabalhar com as informações que meus clientes me demandavam, então nunca foi ideia minha. Tá? Eu brinco que sempre foi necessidade. A necessidade foi acontecendo e eu fui buscando as certificações. Comecei com CPA 20, depois um CEA, que é especialista. Aí fui para especialista imobiliário, que é o CA 600. Tive a oportunidade de trabalhar com o FBB 100, que é uma certificação de crédito. Fui para a certificação de agente autônomo de investimentos. E hoje eu sou profissional CFP, que é a certificação de planejador financeiro. Então, houve a construção, dado que em alguns momentos da vida os clientes me questionavam alguns pontos e eu ia tendo o prazer de poder estudar, poder me certificar, requerer algum conhecimento do mercado e trazer isso para que a gente pudesse estar trabalhando com as famílias. Olha só, parabéns, né, Gustavo? E conte uma motivação, assim, por que esse mundo de finanças? Qual que é o seu ponto? Vamos lá. Do meu ponto de vista, a vida é binária. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente tenta solucionar alguns problemas e esses problemas acabam parecendo que são gigantes. Na minha opinião, os problemas eles não são gigantes e o que me motiva todo dia é que haja algum tipo de contexto onde eu possa ser relevante na vida das pessoas, onde eu possa fazer diferença nas famílias e principalmente onde eu consiga traduzir um pouco desse universo financeiro para pessoas que não necessariamente precisam entender tudo aquilo que a gente tem que entender no dia a dia. Então, basicamente, eu quero ser o elo entre as pessoas e o dinheiro delas de forma positiva para que a gente possa aí perpetuar, enfim, a renda e principalmente a situação financeira das pessoas de forma positiva. E Gustavo, você comentou um ponto interessante, né? Coisas que impactam nossa vida no dia a dia. Eu acho que um dos pontos aí que a gente vai falar sobre hoje, né, é a inflação. Muita gente tem dúvida, o que é inflação? O que é isso que aparece no jornal todo dia? Você pode tirar umas dúvidas nossas aqui? Eita. Vamos lá, inflação. É um tema polêmico, porque cada dia mais a inflação vem impactando a renda da gente, né? Basicamente, eu gosto sempre de lidar com inflação, conceituando ela de algumas formas mais técnicas, mas aqui eu quero trazer para vocês o impacto que ela tem no orçamento familiar. Então, imagina o seguinte, você tem hoje uma cesta de consumo e para poder consumir tudo que você tem no seu dia a dia, você está gastando cerca de R$1.000. À medida em que há uma flutuação generalizada de preços, esses preços podem aumentar ou podem reduzir. Se eles aumentarem, com a mesma renda, num próximo mês ou num ciclo posterior, você acaba não tendo a oportunidade de consumir a mesma quantidade ou os mesmos tipos de ativos que você consumia no instante anterior. Então, o efeito da inflação ele é sentido muito por aí, porque é uma perda do poder de compra devido a um aumento generalizado dos preços. Então, quando tudo tá mais caro, e assim, não é pontual, tá? Não é que a gasolina naquele posto que eu abasteço ficou mais cara. É que a gasolina, no geral, teve um preço
teve uma alta no preço e tudo mais, e isso impacta meu orçamento. Para que a gente possa ter uma ideia, eu até brinco, né? Quando eu tô em sala de aula, quem já foi meu aluno sabe que eu falo da inflação do house. Já tentaram pensar em coisas simples da vida, assim? Eu sou, preciso confessar, sou Gustavo, tenho 35 anos, sou exímio consumidor de house preto. E aí, senhores, quando eu comecei a consumir, o house custava 50 centavos. Hoje, se eu quiser comprar uma unidade desse mesmo drops, essa mesma bala, ele vai custar ali seus R$2, R$2,50. Creio que a Adams não tá ganhando tanto a mais assim para cada unidade que ela vende. Mas o preço subiu de forma generalizada. E se eu quiser consumir o mesmo drops que eu consumia lá quando eu era bem mais jovem, eu preciso arcar com um preço muito mais alto. Esse é o efeito da inflação. Fez sentido? Fez, com Sim. certeza. E como que funciona, assim, uma dúvida. No mercado, assim, global, assim, a principal moeda é o dólar. Qual é a influência do dólar, assim, na influência e para as vidas dos brasileiros aqui? Como é que é essa conexão? Perfeito, vamos lá. A gente costuma dizer que o dólar é a moeda forte. Então, uma parte hoje dos investimentos das famílias, ele se estiver alocado em dólar ou com uma posição dolarizada, a gente tende a ter uma boa diversificação e principalmente tende a atender algumas das necessidades que as famílias têm no sentido de garantir poder de compra. Quando a gente olha para o dólar, ele acaba sendo a divisa que vai basear todas as trocas. Costumo dizer o seguinte, todos os produtos do mundo são negociados e cotados em dólar. Então, até brinquei um pouco mais cedo no nosso encontro que tivemos hoje, falando ali do dólar, trazendo a questão de precificação, pensando no quanto custa, sei lá, uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola não custa R$5, não custa 10 ienes, não custa qualquer outra unidade que não seja dólar. Então, uma vez que eu penso que uma Coca-Cola custa $1, a importância do dólar na economia global é ser a base para que eu possa precificar qualquer coisa. Se eu tiver poder de compra em dólar, eu teoricamente vou poder comprar uma Coca-Cola sempre que eu tiver $1 e vontade de fazer isso. Então, a importância do dólar vem exatamente dessa questão de ser uma moeda que vai balizar as trocas que a gente faz ali no dia a dia. Entendi. E Gustavo, você comentou as coisas costumam subir de preço aqui, né? Mas elas podem abaixar de preço, ter uma inflação negativa, algo deflação? Perfeito, vamos lá. Falando um pouquinho ainda sobre as questões de preços, os índices de preços eles vão medir o custo médio das mercadorias nas regiões metropolitanas, quando a gente pensa em como isso é feito através ou do IPCA ou do IGPM. A ideia é que a gente acompanhe a evolução, seja uma evolução positiva ou negativa dos preços. Se ela for positiva, as coisas ficarem mais caras, o nosso custo de vida aumentar, a gente diz que a gente teve um efeito chamado inflação. Então imagina numa bexiga mesmo. Se os preços aumentarem, eu vou precisar injetar mais dinheiro para comprar as mesmas coisas e esse efeito acaba muitas vezes fazendo com que a gente não consiga consumir a mesma coisa. Da mesma forma, se a bexiga murchar, se a gente tiver um efeito onde os preços das coisas que nós consumimos ficarem mais baratos, a gente tem um efeito contrário à inflação, que tem nome, é o que, como você mesmo falou, é a deflação. É quando a gente tem um ganho de poder de compra, ou seja, a gente usa menos dinheiros para comprar as mesmas coisas, e nesse sentido, a gente acaba tendo que trabalhar com menor volume financeiro para poder acessar os mesmos bens que a gente trabalha. Não é tão comum em países emergentes a gente observar cenários ou períodos de deflação e nem deflação de forma muito extensa ou generalizada. Mas existe e é possível que aconteça. A gente só precisa acompanhar a economia como ela acontece. Um dos países que eu já ouvi falar, né, tem deflação, assim, um dos primeiros é o Japão. E aí, o que faz, então, o que faz diminuir, o que faz aumentar, assim, no país? Por exemplo, por que no Japão diminuiu, teve a deflação? Vamos lá, é algo um pouquinho mais cultural do que só grana. Uhum. Se a gente pensar em comparação, o Brasil ele tem uma extensão de terra maior ou menor do que a do Japão? O Brasil? Isso. Maior. Maior. O povo brasileiro já passou por guerras? Muitas, diversas. Já. Alguma. Mas não tanto quanto o Japão, Estados Unidos. Perfeito. Então, o que você está observando? Você está observando um povo que, dado a sua questão cultural, passou por alguns ambientes de conquistas, de guerras, e que tem uma cultura de poupança. Toda vez que você diminui a circulação de dinheiro, diminui o movimento do dinheiro numa economia, esse dinheiro ele fica mais apreciado. Porque tudo que é escasso ganha valor. Uhum.
Agora, quando você, do contrário, vamos pensar no Brasil, quando você precisa emitir uma maior quantidade de dinheiro, ele fica mais abundante. E isso faz com que ele tenha uma perda de valor. Então, comparativamente, culturas de países emergentes ou que não têm essa situação de escassez de terra, de água, de comida, ou que não tem essa questão de guerra para poder ficar lidando com o racionamento, é o país que muitas vezes quer expandir sua economia e acaba trabalhando com a moeda de forma mais abundante. Já o Japão e outras economias que têm esse cenário para poder respeitar, culturalmente acabam poupando mais. E o fato de eu abrir mão de consumo para poder poupar faz com que eu crie uma situação de ganho de poder de compra generalizado. É mais ou menos esse contexto. Faz sentido? Sim, Sim. mas eu fico pensando, abaixar o preço para nós é sempre bom, né? Isso para uma economia faz sentido? Tá sempre em deflação o país? Será que é bom? Vamos lá. Quando a gente fala de economia, eu costumo dizer que, da mesma forma que a gente mede a moeda circulando num determinado país, o corpo humano também consegue aferir a velocidade com que o sangue circula nas nossas veias. Isso é a pressão arterial. E aí eu vou devolver a pergunta para vocês. O nosso corpo funciona de forma eficiente quando a nossa pressão está alta? Não, O que vocês acham, sim ou não? não. Não. E quando a pressão está muito baixa, o corpo funciona de forma eficiente? Também não. Pressão boa é uma pressão equilibrada. Vou usar aqui a expressão que eu sempre escutei. E, por favor, profissionais de saúde, me perdoem. 12/8 é uma pressão em equilíbrio. Da mesma forma, o dinheiro circulando na sociedade. Quando a gente pensa na forma com que o dinheiro circula, é legal que a gente entenda que quando um governo entra, ele traça um planejamento estratégico e observa o quanto ele quer que o país cresça, o quanto ele quer que a economia se desenvolva, e para isso são traçadas metas de inflação. A partir do instante que a gente tem a inflação do dia a dia acompanhando a meta, a gente entende que a economia está sendo eficiente. Caso isso não ocorra, a gente tem essa perda de eficiência. Aí temos cenários de pressão alta, quando tem inflação, ou pressão baixa, quando tem deflação. Que da mesma forma que não é bom para o corpo, não é bom também para uma economia. Certo? É a busca pelo equilíbrio que faz com que a gente consiga ter de forma abundante ali um resultado positivo na economia. Uhum. E nós, consumidores, assim, e vivendo, né, no país, o que a gente pode fazer em momentos, em situações que a inflação está muito alta, por exemplo, aqui no Brasil, né? Tá, vamos lá. Pensando em hábitos de consumo. Normalmente as pessoas trabalham com substituição. Então, primeiro fator, quando, sei lá, a marca de feijão que eu tô acostumado a consumir fica muito cara. É eu pensar numa substituição lateral, que aí seria uma substituição perfeita. Quando isso não é possível, eu vou buscar outros bens ou outras formas. Pensando aí em alimentação, que eu acho que é o jeito mais fácil de expressar, eu vou buscar outras formas de alimentação que supram a minha necessidade energética, mas não que necessariamente participem daquele mesmo grupo de alimentos. Isso é uma forma. Outra forma seria cobrar aí das pessoas que estão cuidando do país que tomem políticas de forma a equilibrar a economia para que a gente possa ter uma situação mais abundante. Eu sei que não é fácil isso, mas é algo que nós, como cidadãos, devemos fazer porque é nosso dever. Uhum. Gustavo, outro assunto que está sempre na mídia, na imprensa, aí todo dia é a taxa de juros, né? Isso tem relação com a inflação? O que é uma taxa de juros? O que é essa taxa de juros que Selic, né, que sai todo dia no jornal aí? Não, vamos lá. Antes de falar da relação dela com a inflação, a ideia é explicar primeiro o que é taxa de juros. Toda vez que a gente faz investimentos, a gente tem algumas formas de ser remunerado. Tá? A gente pode ser remunerado por taxa de juro, que pode ser pré ou pós. A gente pode ser remunerado através do lucro que uma empresa traz para a gente. Ou a gente pode ser remunerado, no limite, através do ganho de capital. E o que seria o ganho de capital? Ganho de capital é quando a gente trabalha de forma comercial. A gente tenta comprar um bem mais barato e vender esse mesmo bem mais caro. Isso é ganho de capital. Então, essa relação que a gente tem de tipos de ganho pode derivar esse primeiro contexto de taxa de juro. A taxa Selic hoje é conhecida como a taxa básica da nossa economia. Então, a comparação que eu sempre faço é com veículo. Se eu tiver a fim de saber quanto custa um determinado veículo, normalmente eu vou consultar a tabela FIPE ou qualquer tabela de referência das regiões que houverem para que a gente possa ter uma ideia do custo médio que aquele veículo tem. Da mesma forma, quando eu quero mexer com dinheiro, é comum que eu busque a taxa básica, que seria a referência para que a gente possa trabalhar com essa grana. A taxa Selic, mais especificamente, é a taxa do governo, é a taxa básica da economia.
Em alguns conceitos econômicos, ela é tratada até como taxa livre de risco, para que a gente possa expressar ali um contexto de expectativa de ganho. Tá? Hoje, essa taxa participa da nossa economia com uma meta de 13,75. O que isso significa, senhores? Que quando a gente hoje precisa demandar qualquer ação usando dinheiro, que essa ação parta de um custo inicial de pelo menos 13,75 se não tiver uma situação subsidiada. Para efeito de comparação, a taxa básica, na época do início da pandemia, ela chegou a 2%. Hoje a gente trabalha com uma taxa de 13,75 no instante atual que a gente está gravando. Então, num raciocínio bem simples e direto, é 7 vezes mais caro trabalhar com dinheiro hoje do que foi num passado e não tão distante. Então, olhando de forma mais específica, taxa Selic é a taxa básica de uma economia. Até aí, ok? Uhum. Agora vamos relacionar. Já que eu falei de inflação, esse inchaço que acontece nos preços, eu costumo dizer que ele pode ser entendido como uma doença. E aí, toda vez que o corpo incha, toda vez que os preços incham, a gente precisa usar um remédio, certo? O remédio que hoje é usado para equilibrar a economia nesse contexto da inflação, apresentando um desequilíbrio, é a taxa de juro. Toda vez que a inflação fica muito alta, a gente aplica uma dose mais alta do remédio, que é a taxa de juro. Então a taxa Selic acaba subindo. Mais ou menos o cenário que a gente tem hoje. À medida em que a inflação começar a ceder, a tendência é que a taxa de juro também comece a ceder. Porque quando a enfermidade vai passando, a gente diminui a dose do remédio. Então, se a gente pensar de forma livre assim, eu creio que possa ser uma boa forma da gente entender os ciclos econômicos que vão se sucedendo para poder começar a trabalhar com as questões econômicas de forma mais simples. E Gustavo, no começo você falou do pré e do pós. Você pode explicar um pouquinho como que eu escolho uma, qual que é a diferença deles? Perfeito, posso sim. Primeiro conceito é pré. Para você, o que é pré? Quando eu falo pré, quando você sabe a taxa que vai negociar antes ou depois de colocar o dinheiro? Antes. Perfeito. Pré, eu sei antes. Pós, eu só sei depois, só sei no final. Então, de forma mais simples possível, considerar pré e pós é nesse sentido. Pré eu sei antes, pós eu só sei depois. Trazendo isso para uma agenda econômica, a taxa pré é uma taxa que vai engessar os seus investimentos durante um determinado período. Já a taxa pós, ela vai se alterando conforme as taxas básicas, taxa Selic, vão se alterando. Então, pré acaba engessando uma situação, pós acaba acompanhando o mercado. Até aí, ok? Então, o pré é tipo fixo e o pós é mais variável dependendo da situação? Perfeito, perfeito. E aí, qual que é o contexto? O mercado usa como referência a taxa pós, que é a taxa que vai variando de acordo com os ciclos econômicos. Para que a gente possa proteger o nosso dinheiro, proteger a nossa liquidez, e liquidez o conceito é simples e direto. É a habilidade ou a possibilidade de transformar o ativo em dinheiro rapidamente e a um preço justo. Para que a gente possa manter essa liquidez, manter a habilidade de transformar o ativo em dinheiro rapidamente a um preço justo nas carteiras das pessoas, a tendência é que a gente trabalhe com taxas pós-fixadas. Por quê? Aí eu quero te fazer uma pergunta. O Brasil que você vive hoje é o mesmo Brasil que você vivia há 10 dias atrás? Não. Não, mudou bastante coisa, né? Perfeito. Aí eu quero trazer o contexto de taxa pré e pós. Se a taxa pós acompanha e a pré engessa, e o país que eu vivo dia após dia não é igual o do outro dia, pode ser que numa situação em que eu pré-fixe a minha remuneração, essa remuneração seja superada no instante posterior. Então, o conceito de segurança ou de risco associado a taxas pré e pós é: a pós, por acompanhar, te protege, porque te dá uma situação de maior liquidez quando comparado ao mercado. Já a pré, por te engessar, pode, e eu não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode fazer com que você não esteja líquida quando precise do seu dinheiro. E aí o fator de te amarrar alguma coisa no instante que você necessita acaba te expondo a um risco que muitas vezes não é o risco que nós estamos dispostos a correr. Então, num contexto geral, pré tem um pouco mais de risco, pós tem menos risco e normalmente os investimentos conservadores acompanham a taxa pós. Interessante, Gustavo. Agora, juntando um pouquinho de inflação, taxa de juros, né? Nos meus investimentos, eu tenho que pensar em quê? Em ganhar da inflação, em ganhar da taxa de juros, vamos fazer um combo dos dois. Como que a gente tem esse parâmetro?
Vamos lá. Quando a gente fala de investimentos, investimentos são iguais roupas que a gente veste. É extremamente pessoal. Para cada pessoa, vai haver um peso e uma medida que vale a pena ou que não vale a pena, dados os investimentos que ela quer fazer. O que eu costumo fazer enquanto assessor é explorar um pouco mais com os clientes, quais são as necessidades, o que, que ele gosta, quais são os contextos econômicos e os compromissos que ele tem, para a partir daí a gente planejar uma questão de liquidez, uma diversificação de investimentos e, principalmente, uma estratégia que vá corresponder à expectativa do cliente. Um exemplo: tem clientes que só se importam em acompanhar a taxa de juro do mercado. Então, quando ela estava 2, ele estava a 2 e estava tranquilo, porque ele estava acompanhando. Agora que ela está 13,75, ele vai ganhar 13,75 e está feliz porque está acompanhando. Já outros clientes querem perceber uma taxa real nos seus investimentos. O que é taxa real? Taxa real é quando você pega o nominal, que é o montante que você ganhou, abate o efeito da inflação, desconta o efeito da inflação e observa o quanto de crescimento real teu dinheiro teve. Tem gente que baseia a sua expectativa de ganho nessa taxa real. E aí, como é uma estratégia pessoal, não tem certo e errado. Tem aquilo que está dentro do que você planejou e observa e gosta e espera, e tem aquilo que foge do que você planejou e espera. Então, é um contexto muito pessoal. Costumo dizer que é quase trabalho de médico. Explorar um pouco, entender os valores que as pessoas têm, explicar e dar clareza a essas questões comparativas para, a partir daí, estabelecer um plano e fazer com que os investimentos de forma pessoal sejam algo interessante. Faz sentido? Sim, isso É aí. isso. E todo esse mundo de finanças, com a inflação, para mim, o que eu percebo assim é que você sempre tem que estar atualizado, né? Porque é impossível você não acompanhar para se dar bem, você tem que acompanhar. Então, como que eu faria para prever assim a inflação, além de estar sempre atualizado? Tipo, para eu sofrer menos com isso. Vamos lá. Primeiro, previsão não existe no mercado financeiro. Qualquer pessoa que te traga uma previsão tá mentindo. Certo? O que ele pode fazer é uma previsão, pegar algum amalucado que acredita, acertou porque de alguma forma deu sorte e aí vai virar o guru das finanças de um monte de gente. Isso não existe. O que, que existe para o mercado formal para que a gente possa fazer de forma racional? Existe todo um acompanhamento que é feito quando você tem, principalmente, uma assessoria de investimentos, para que todo o cenário que vá mudando, todas as informações que vão chegando, que isso seja digerido e refletido num determinado cenário, e a partir daí a gente vai atualizando todo o acompanhamento com o cliente. Eu costumo dizer que é uma tarefa que a gente não faz em um ato, ou em um dia, ou em um encontro. É uma tarefa de continuidade. Porque, basicamente, o que vai acontecer na economia? Muitos fatores vão sucedendo, assim como tecnologias, tudo muda o tempo todo. Só que não existe uma lógica perfeita, porque quando a gente pensa na questão econômica, todos os fatores estão acontecendo ao mesmo tempo. É papo de médico, não de mecânico. Porque o mecânico, ele vai observar a peça que está com defeito, ele vai esperar o carro esfriar, o motor do carro esfriar, ele vai trocar aquela peça e vai tentar testar para ver se corrigiu todo o problema gerado. Já o médico não. O médico olha o motor funcionando, que é o corpo, e ele tem que resolver com o motor funcionando. Então, quando a gente vem para a parte da economia, é muito mais trabalho de médico. É ter um contexto no sentido de entender o histórico, ou seja, entender da onde a gente está vindo, e observar, dadas as condições e as probabilidades, e aí entra a questão de um pouco mais de matemática, para onde a gente tende a caminhar. Mas, de novo, as expectativas são criadas e o acompanhamento é o que faz você observar se as expectativas estão sendo atendidas ou não. Entendi. Faz sentido essa Fez, questão? Então, um recado principalmente para ti que está nesse ambiente de investimentos agora e que a gente está se inserindo. Não existe verdade absoluta. Tá? O que vai existir é uma narrativa de acompanhamento para que os teus investimentos sejam colocados da melhor forma possível. Ok? É isso. Ok. E quem que é o órgão que coloca a meta para a inflação? Quem que tenta chegar nessa meta da inflação? Aumenta os juros, abaixa os juros? Vamos lá. Hoje a gente tem alguns contextos nessa questão de órgãos aí. Primeira coisa que eu quero explicar é que toda vez que um determinado poder executivo assume,
existe uma equipe econômica que está acompanhando ele. Então, dados os nomes das equipes econômicas, quaisquer que sejam, o que vai haver vai sentar o chefe do executivo com a equipe econômica e eles vão traçar um planejamento de objetivos. O que a gente quer que aconteça no Brasil no período que nós estamos aqui capitaneando? Eu quero que o Brasil seja mais exportador, eu quero que o Brasil seja mais importador, eu quero dar condição para o campo, eu não quero dar condição para o campo. Enfim, tudo isso é explorado. A partir daí, buscam-se diretrizes para que isso seja correspondido na economia, e aí são traçadas algumas metas. A primeira meta é a meta da taxa Selic, que a gente já falou. A segunda meta é a meta do IPCA, que é a inflação, é a medida oficial de inflação. À medida em que isso é estabelecido, o governo vai tentando capitanear as informações e vai tentando interagir com o mercado a fim de conseguir cumprir essas metas. Então, quanto mais próximos desses regimes de metas nós estivermos, melhor. Quem faz isso é o Conselho Monetário Nacional. Tá? Então, eu posso dizer que o Conselho Monetário Nacional, em palavras mais simples, figuram como chefe da economia. Tá? Hoje, a gente tem uma relação entre Conselho Monetário Nacional e Economia que está se estabelecendo e é legal que a gente possa acompanhar esse estabelecimento e principalmente opinar se as informações que chegam até nós são informações válidas, se elas têm a ver com aquilo que a gente espera também do país. Aí a gente tem uma segunda informação que é relacionada ao Banco Central. Hoje, o nosso Banco Central, ele funciona de forma independente. O que eu quero dizer com isso? O presidente do Banco Central tem um mandato de 4 anos. Só que esse mandato, ele não é concomitante ao mandato do presidente da República, por exemplo. Então, da forma que está, o presidente do Banco Central, ele vai acabar ficando 2 anos no mandato de um presidente, 2 anos no mandato de outro. Isso traz uma questão de transparência e de independência para essa casa. Tá? A partir daí, a gente tem a relação lá do Conselho Monetário Nacional, que se reúne com o Copom e que trabalha para definir as metas. E a gente tem o Banco Central do Brasil, que de forma independente vai buscar, no limite, digerir essas regras, essas metas e tentar viabilizar para que isso ocorra. Tanto que hoje, nosso presidente do Banco Central, ele trabalha com regime de eficiência, ele precisa cumprir as metas que foram acordadas, ele precisa dar conta do recado dele. Então, é um movimento que é bem importante, nem sempre foi assim, já tivemos situações diversas, e que eu entendo, da minha opinião, e aí é pessoal, tá? Que tende a ser mais positivo para a economia do que negativo. Porque, no fim das contas, o que a gente tem? Várias pessoas buscando que o país se desenvolva, e aí, uma independente da outra, para conseguir construir da melhor forma essa história. Então, acaba sendo algo extremamente positivo. Tá? Então, pensando hoje, e aí respondendo e pontuando a tua pergunta, quando a gente olha para o mercado, tem um chefe. Chama Conselho Monetário Nacional e o chefe dá as metas, que são referências. A partir daí, alguns empregados, e o que eu citei foi o Banco Central, vão tentar colocar essas metas em vigor. E é nesse sentido que a gente participa das questões econômicas, que há o acompanhamento e que a gente vai observar se essas metas são metas factíveis ou se são devaneios. É esse o contexto. Respondi? Sim, isso aí. Beleza. E durante a pandemia, né, você observou a inflação no Brasil, né? Como que foi? Ela foi controlada, ela surpreendeu, ficou fora de controle? Qual que foi o seu contexto, assim, sua visão durante a pandemia, né? Vamos lá, no Brasil e no mundo, inflação é uma preocupação, tá? Hoje eu costumo dizer que algumas das nações que tinham um pouco mais de controle, de austeridade com relação ali ao que a inflação representa, elas acabaram sofrendo essa questão cíclica do mundo. Vamos pensar que antes da pandemia, a gente tinha uma situação de bastante desenvolvimento econômico. À medida em que a pandemia foi apresentada, o que acabou ocorrendo é que muitas das nações não estavam preparadas para enfrentar e acabaram sofrendo 2 tipos vou chamar de problemas, mas que não são, enfim, problemas. Elas precisaram, muitas vezes, se endividar um pouco mais para poder arcar com os custos de uma pandemia, que era algo que ninguém esperava. E, muitas vezes, elas precisaram trazer uma questão de socorro social. E aí, qual que é a questão do socorro social, principalmente? Você está distribuindo uma renda que necessariamente o povo precisa e que eles não têm meios para conseguir naquele instante, mas nem sempre o governo está preparado para isso.
Então vamos entender que houve um problema de saúde pública, por conta desse problema, a capacidade produtiva cessou, os produtos ficaram escassos, e a partir daí precisou se injetar dinheiro nas economias para que isso pudesse gerar um movimento econômico e para subsidiar também a sobrevivência das pessoas. Ótimo. A partir daí, quando você injeta dinheiro na economia, você está colocando mais dinheiro na mão das pessoas que vão consumir mais e fazendo o dinheiro circular mais, acaba gerando cenários de inflação. Ok? Então, inflação de forma cíclica atingiu o mundo por conta de desabastecimento, então ficaram escassos os produtos, os preços acabaram subindo, e na outra ponta, porque foi injetada uma quantidade de dinheiro para poder socorrer as populações que foram consumir com esse dinheiro novo que tiveram ali em mãos. A partir daí, você teve uma preocupação das economias com relação à inflação e alguma adequação. Tiveram nações que conseguiram fazer isso de forma um pouco mais acelerada, outras nações que não conseguiram fazer isso de forma tão acelerada. O que é importante saber é que, quando a gente olha para a pandemia, a gente vai olhar, primeiro, um mundo freando ou até andando para trás num primeiro instante, porque ninguém sabia o tamanho. Aí 2020 passou dessa forma, a gente empurrou a dívida para 2021 e 2021 a gente se vira. Porque basicamente foi isso. As empresas pegaram lá os socorros financeiros, jogaram as contas para frente, houveram alguns ajustes do governo para tentar equilibrar questões trabalhistas e as coisas andaram. Aí, depois, quando chegou em 2021, aquela marolinha que era mensurada não acabou e a gente precisou empurrar um pouco mais as dívidas para frente. Só que a gente já vinha de um momento onde eu posterguei. Então, isso já teve um custo maior para a sociedade. Aí a gente começou a enxergar os mercados começando a se equilibrar, as vacinas acontecendo e o mundo respondendo de forma positiva a isso. Qual que é o peso disso nas economias? Você teve economias que travaram seu crescimento, mas geraram consumo e esse desequilíbrio gerou um efeito inflacionário. Para combater a inflação, a tendência é que as economias acabem subindo taxa de juro, que é o nosso remédio. Então, hoje, o que a gente olha no mundo? A gente olha de forma meio cíclica as economias que estavam mais paradas, mais travadas, para que pudessem caminhar, injetando algum dinheiro. A reação desse dinheiro com uma maior circulação gerando inflação, a inflação condicionando um aumento de taxa de juro, onde países emergentes acabam fazendo esse aumento de forma um pouco mais brusca, mas economias mais conservadoras fazem isso de forma muito mais tranquila. Só que no mundo, o preço do dinheiro acabou subindo. Vamos pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, que trabalhava com uma taxa de juro baixíssima, e a gente está trabalhando na casa dos 5 pontos altos agora. Então, é um contexto bem importante a gente observar que boa parte das economias que tinham equilíbrio precisaram injetar recursos e hoje estão sofrendo esse efeito de uma taxa de juro um pouco mais alta. No nosso país não foi diferente, é o que a gente falou, saímos de 2%, que era uma forma de incentivar a economia, dizendo, trabalhem com dinheiro porque o dinheiro tá barato. Para uma situação de quase 14 agora, 13,75 pontos. Então, é algo que é sentido no mundo todo e que, por um efeito criado muitas vezes ou impulsionado pela pandemia, tende a carregar esse endividamento e essa questão de inflação para ser equilibrada para alguns próximos ciclos. Entenda que algumas economias vão fazer essa lição de casa de forma mais tranquila e outras economias vão fazer isso de forma mais custosa. Mas é uma lição de casa que o mundo todo, de forma cíclica, precisa cumprir hoje. A pandemia, assim, foi dos maiores efeitos, assim, que eu vi viva, assim, tipo, uma jovem de 17 anos, que impactou, assim, economicamente, né, o Brasil. Eu queria saber, tipo assim, é uma curiosidade, né, se você sabe, assim, qual foi a maior inflação que o Brasil já passou, ou alguma coisa desse tipo. Tá, vamos lá. Nos anos 80, a gente vivia uma situação de hiperinflação. Tá? Eu vou te dar um exemplo mais empírico. Imagina que esse mês tu vai no mercado e compra o que você mais gosta de comprar no mercado. Me fala o nome do que você mais gosta de comprar no mercado. Chocolate. Chocolate. Quanto custa o chocolate que você gosta? Uns barra assim, R$7. R$7? Ótimo. Você vai no mercado hoje, paga R$7 nessa barra.
e no mês que vem você volta no mercado, ela custa 14. Muito caro. Muito caro, dobrou o preço. Isso é algo que já aconteceu no Brasil. Nossa. Vamos pensar em algo mais recente? Vamos pensar no arroz. A gente teve uma época onde o arroz custava próximo ali dos R$ 10. Hoje a gente vai comprar 5 quilos de arroz, a gente sabe que não consegue pagar menos de 18 na promoção ou 20 naquela normalidade. Então, é algo a se acompanhar, é algo que a gente precisa observar. O Brasil, ele viveu épocas de inflação muito mais desregulada, não só o Brasil, mas algumas economias, mas hoje a gente tende a ter instrumentos mais eficientes para tentar equilibrar essa relação. O que é importante é que isso seja feito de forma cíclica, que seja um acompanhamento e, principalmente, que a gente consiga entender que as pessoas, em sua totalidade, respondem aos estímulos. Quaisquer que sejam os estímulos que a gente oferte às pessoas, a gente precisa muitas vezes mensurar se o resultado desse estímulo vai ser o resultado esperado ou se pode ter algum efeito colateral. Então, pensando ali em inflação e nessa questão de descontrole, quem for um pouquinho... Ou melhor, quem for jovem há mais tempo vai conseguir lembrar dessa situação de ter preços remarcados na sua mão no supermercado, do fato de você ter que deixar o dinheiro aplicado no banco todo dia, porque se você deixasse o dinheiro no colchão, o overnight, que era toda a movimentação noturna dos bancos, das instituições, ele podia fazer no próximo dia seu dinheiro ter uma perda de valor na classe de 1 dígito ou 2. Então, toda essa situação financeira voltada para a inflação e para um desequilíbrio econômico, nós já vivemos. Tá? Desde que o Plano Real foi colocado como nosso 11º plano monetário, isso tende a ser algo um pouco mais controlado. Muitas vezes não está dentro do controle, mas as medidas que são tomadas são sempre para buscar um equilíbrio nesse sentido. Entendi. E, Gustavo, agora a minha última pergunta em relação assim, por que que muito se olha, né, para divulgação dos resultados de inflação, taxa de juros dos Estados Unidos? Isso impacta muito a nossa economia local? Perfeito. Aí eu vou devolver com uma pergunta, posso? Sim. Perfeito. Quando tu compra uma Coca-Cola hoje, você paga quanto na Coca-Cola? Vai, uma latinha, uns R$ 5 por aí. Beleza. R$ 5 se a gente estiver convertendo. Mas de forma generalizada, todos os produtos do mundo são cotados em dólar. Qual que é a economia que é dona da maquininha que emite dólar? Estados Unidos. Perfeito. Então, quando a gente tem essa situação, comparando ali a questão dos Estados Unidos, sendo, primeiro, um mercado que propulsiona toda a questão de consumo no mundo, tendo uma presença nacional e internacional vasta, fazendo parte lá da OTAN para poder estar presente naquela região, conseguindo explorar bons acordos comerciais e sendo um parceiro econômico de muitas das economias do mundo, a gente tem que considerar que hoje, quando a gente quer correr um baixo risco em relação aos nossos investimentos, a gente acaba procurando ou títulos dolarizados ou o próprio título público dos Estados Unidos. Então, olhar para o juro cobrado nos Estados Unidos é basicamente entender que aqueles títulos que são mais seguros tiveram uma oscilação com relação à taxa de juro. E quando você mexe no juro lá, de forma cíclica, a gente acaba mexendo nos juros de todas as outras economias. Porque entenda que muitas vezes é considerado como um título público de ótima classificação, ou rating de crédito, o título público americano. E quando esse título, que é a base, tem sua precificação alterada, de forma a respeitar a questão da cadeia, as demais economias tendem a ajustar também seus preços, ou, principalmente, oferta e demanda ajustam os preços das economias. Então, olhar para os Estados Unidos é uma das formas da gente conseguir entender como é que o mundo, numa economia desenvolvida, está se comportando, para a partir daí buscar entender como é que as outras nações, e principalmente o nosso país, vai se comportar em relação a essa alteração da base. Tá? Faz sentido? Sim, é meio que tentando olhar um pouquinho para o futuro, o que pode impactar a nossa economia, né? Perfeito, é isso. Porque imagina o seguinte, se você tinha uma situação de 1,25 de juro básico lá, e aqui a gente tinha um juro de 9, quando o juro lá vai para 5, pode não ser proporcional, mas a medida de risco básico se alterou. Quem estava disposto a ganhar 1,25 está ganhando 5. Quem estava disposto a ganhar 9 vai exigir ganhar muito mais.
Então, essa relação de ajuste de mercado é algo que reflete de forma global. E acompanhar Estados Unidos, Europa e Ásia são uma responsabilidade que todo mundo devia ter. Porque, assim, costumo dizer que se eu não gosto de falar de política, alguém vai falar e eu vou ser governado. Se eu não gosto de falar de dinheiro, alguém vai falar e eu vou ser espredado. Se eu não gosto de falar de economia, alguém vai falar e eu provavelmente não vou conseguir acompanhar os acontecimentos e as coisas como elas vão se desenrolar ali no nosso dia a dia. Então, é importante, sim, que a gente acabe estendendo e acabe trabalhando, sim, as questões econômicas, porque com respeito pode-se falar de qualquer coisa numa mesa, assim como a gente está fazendo aqui. É isso aí. Vira até um tabu, né? Falar de dinheiro, assim. É muito pouco falado, principalmente eu, como jovem, assim. Eu vejo até desinteresse, inclusive, dos jovens, assim. Ai, não vou. Já mistura com política. Então, eu não vou procurar sobre, porque já tô mexendo nessa área, né? É muito isso, assim, que eu vejo. É exatamente isso. Mas aí eu também tenho que te trazer um contexto. Que eu fico feliz de estar aqui com vocês, porque em sua grande maioria aqui, quando eu trago os assuntos, vocês já tiveram contato, já têm uma opinião formada, vocês não têm problema em externar essa opinião. E isso é uma juventude que está pensando, que está buscando crescer, que está se inteirando de tudo aquilo que vai ser trabalhado no dia a dia. Porque aí vamos para a outra brincadeira que eu acabo fazendo, e ó, é a segunda vez que eu vou fazer hoje, que é a segunda vez que eu estou encontrando vocês. Mas quantas pessoas no dia a dia falam detalhadamente da mitocôndria? Pouquíssimas. E a gente tem que estudar toda a questão da mitocôndria no colégio. Agora, troca isso para dinheiro. Quantas pessoas lidam no seu dia a dia com dinheiro? Todo mundo. Todo mundo. Então, por que que todo mundo não fala de dinheiro? Porque isso é tratado como um tabu, mas deveria mudar e a gente está aqui fomentando isso. Então, fico feliz, inclusive, com o convite que vocês me fizeram, porque quanto mais a gente falar de dinheiro de forma positiva, explicando como o dinheiro pode ser positivo para as famílias e o mais importante, fazendo com que as pessoas consigam entender o dinheiro como um aliado, não um vilão, melhores pessoas nós vamos ter, pessoas mais prósperas nós vamos trabalhar e assim todo mundo cresce. Eu acho que é uma responsabilidade que vocês trouxeram para vocês, que eu já tenho para mim e por conta disso a gente se uniu nisso. É isso aí, Gustavo. Na verdade, a gente que agradece imensamente a oportunidade de estar aqui com você em mais um episódio do ADF Cast, né? E chegamos no momento final. Gostaria de passar alguma palavra para os nossos ouvintes? Pessoal, agora falando diretamente para vocês, eu queria agradecer o espaço. Eu queria dizer para vocês que é só o começo da nossa conversa sobre dinheiro, é só o começo da nossa conversa sobre economia e que todo mundo que tiver interessado em começar a entender um pouco mais disso, e assim, não precisa entender no detalhe. O importante é que a gente comece a falar, que a gente traga isso para o nosso lar, que na nossa mesa a gente consiga falar disso. Porque quanto mais pessoas estiverem falando desse mesmo assunto, mais conhecimento vai ser compartilhado, mais isso deixa de ser um tabu e mais prósperas as pessoas serão, porque a gente só consegue controlar aquilo que a gente mede. Se você não quer falar de dinheiro, então você não está medindo se é bom, se é ruim, se está tranquilo, se não está e qual a situação. Então, trazer de forma positiva esse diálogo é algo que a gente vai continuar fazendo aqui e eu espero que a gente continue fazendo isso muito mais vezes. Tá certo? Obrigado pelo espaço. Estou sempre à disposição. Muito obrigada, Gustavo. Você poderia compartilhar suas redes sociais? Pô, claro que eu posso. Vamos lá, para você que quiser conversar comigo, para a gente começar a falar um pouco mais sobre dinheiro de forma positiva, você pode me seguir no @profgutomoreira. Pessoal, exatamente do jeito que eu falei, @prof, de professor, Guto Moreira, porque é como o pessoal acaba me conhecendo. E aí as demais redes sociais estão presentes lá no meu @ para que a gente possa começar a se comunicar. Assim, agenda livre, inbox livre, qualquer dúvida, eu vou ter um máximo prazer para a gente se conectar e começar a falar de dinheiro de forma positiva. Obrigado. Muito bom. E muito obrigada a você que assistiu até aqui. Não esqueça de ficar acompanhando, né, as redes sociais da Academia do Futuro, Instagram, academia.futuro, para os próximos projetos e para continuar esse projeto do ADF Cast. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.